palavra de Deus concernente à família, o propósito, o plano de Deus, com essa instituição que Ele mesmo formou para a glória dEle. Então, nesta tarde, ouviremos e sairemos daqui edificados. Eu quero convidar, neste momento, nosso presbítero, nosso irmão Edmilson, e nós vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Antes de passar a palavra ao presbítero, quero pedir perdão aos irmãos. Nós estamos com uma dificuldade aqui com a nossa internet, pelo motivo do dia de ontem, a chuva muito forte, né? E vários aparelhos nossos foram queimados por causa dos raios, cada forte chuva que ontem caiu em São Paulo. Mas os irmãos estão trabalhando, né? As empresas estão trabalhando. Eu creio que amanhã, se Deus quiser, estará restaurado. Tá certo, queridos? Então, eu peço perdão aos irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta tarde. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Quero desde já agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, e ao meu pastor Isaías, juntamente com a minha pastora Raquel, pela responsabilidade que nos confia, de nessa tarde, poder estar aqui falando acerca de um tema que por si só já era suficiente para todos os dias de campanha. Pois o tema família é um tema muito vasto, muito amplo. É um tema em que, se nós formos abordar o mesmo minuciosamente, levaríamos o dia inteiro e não conseguiríamos ainda concluir o mesmo. Mas, dentro do tempo que nos fora proposto, buscarei falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar entregando nessa tarde aos irmãos. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 15. Dr. Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir, que nos diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: sirvo a ti há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Este texto que acabamos de ler, ele deixa claro a todos nós que o assunto a ser abordado aqui nessa tarde é sobre família. Os louvores que já entoamos até agora buscaram enfatizar a palavra família. O teatro que acabamos de presenciar enfatizou o termo família. Mas o que vem a ser família? Em um mundo globalizado, muitas são as teorias que buscam explicar o que é família. Muitas são as definições que encontramos hoje para o termo família. Mas a verdadeira família, criada por Deus, é uma instituição sagrada. A verdadeira família criada por Deus é o primeiro órgão socializador. Segundo o dicionário Aurélio, o termo família quer dizer um grupo de pessoas estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Então, pautado nestas palavras, família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Tudo se inicia na família, seja para o bem, seja para o mal. A família é a oficina modeladora do nosso caráter. Nenhum outro espaço, nenhum outro ambiente é mais propício para crescermos nas diversas áreas da vida do que a família. É na família que se concentra a força e o potencial de uma igreja, humanamente falando. O crescimento espiritual de uma igreja depende da edificação das famílias que ali fazem parte. Olha a importância da família. Nesta passagem que acabamos de ler,
nós nos deparamos com uma família vivenciando um momento de crise. E em nossas vidas, os momentos de crises, eles são pertinentes. Porque no nosso vivenciar nem tudo serão flores. É do querer de Deus que venhamos a passarmos por momentos difíceis. É do querer de Deus que venhamos a passar por momentos de crises, para que sejamos fortalecidos em tais momentos. E em nossas vidas existem 2 momentos que eu enfatizei aqui, que são momentos cruciais, são momentos decisivos em nossas vidas. Primeiro momento é o momento em que tudo vai bem. Tudo que você faz dá certo. Tudo que você coloca a sua mão prospera. Tudo o que você pratica dá certo. É o momento em que, se não nos atentarmos, baixamos a guarda. É um momento em que, se não vigiarmos, paramos de orar, paramos de enxergar Deus como nosso total provedor. É um momento em que, se não atentarmos, iremos perecer. Porque começamos a achar que somos aquilo que nunca fomos. Passamos a acreditar que temos aquilo que nunca temos. É um momento em que é semelhante a uma pirâmide, onde sua base é extensa, onde podemos ir para a direita e para a esquerda a passos largos, sem se preocuparmos com o amanhã. Mas as nossas vidas, elas funcionam semelhantemente a uma pirâmide, que conforme a mesma vai crescendo, vai se afunilando. Enquanto você está na base, você não é percebível. Enquanto você está na base da pirâmide, as pessoas não percebem você. Mas conforme vai se afunilando, conforme as coisas vão dando certo, conforme você vai achando que é aquilo que você não é, que é capaz de ter aquilo que você nunca teve, você vai estreitando o seu caminho. Você vai sendo alvo de observação das demais pessoas. E um vacilo teu, as coisas caem por terra. Este é o momento em que deixamos de depender de Deus e passamos a depender do nosso braço. Pela força do nosso braço, pelas nossas condições, pelo nosso poder aquisitivo, pelo status que temos. É um momento muito perigoso. Neste momento, achamos que temos aquilo que na verdade não temos. Achamos que somos aquilo que nunca fomos. É um momento desse em que devemos lembrarmos de quem somos, de quem servimos e reconhecermos a nossa total dependência de Deus. O segundo momento é o momento semelhantemente ao momento de Jó. Um momento de percas, um momento semelhantemente ao pai do filho pródigo, um momento em que
não se perde somente coisas, mas também se perde pessoas. É um momento em que não se perde somente algo material, mas também é um momento em que se perde alguém de valor. Neste momento é importante não nos deixarmos se perder com as percas. Neste instante, é crucial que estejamos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, para que não venhamos a nos perdermos com as percas. A mulher de Jó por pouco não se deixou perder com as percas. Tudo vai depender de como você vai enxergar este momento de crise. Porque o momento de crise, ele pode ser enxergado sob duas óticas. Primeira ótica, acabou. É o fim. Não tem mais jeito. Não tem mais recuperação. Não dá mais para alcançarmos. O segunda ótica é a ótica da oportunidade de mudança. Essa palavra vai para você que, quem sabe, nesse instante, na tua família, esteja vivenciando um momento de crise. Eu desconheço a sua crise. Eu desconheço se a tua crise é conjugal, se a tua crise é financeira, se a tua crise é material, se a tua crise é espiritual. Mas nessa tarde, o Senhor, Ele está te concedendo um momento de oportunidade de mudança. O pai do filho pródigo, ele olha para aquela situação em que ele mesmo ainda não tinha falecido, e o seu filho pede o seu direito de herança. Em outras palavras, o filho está dizendo para aquele pai: o Senhor não significa mais nada para mim. O Senhor para mim já morreu. Eu quero aquilo que por mim é de direito receber. O pai ouve aquelas palavras duras que machucam o coração, porém, ele enxerga aquele filho arrumando as suas malas e saindo pela porta da sua casa. Ele enxerga aquela situação como uma oportunidade de mudança. Ele enxerga sob uma ótica positiva aquele momento de crise. Pois apesar de estarmos perdendo, apesar daquele pai estar perdendo, ele não se deixou perder pela situação. A sua vida continuou, seus negócios continuaram, a administração das suas fazendas continuaram, as coisas na sua casa continuaram funcionando normalmente, mesmo naquela situação de perca. Não se deixe perder com as percas na sua vida. Não estamos isentos de percas. Em 2018 foi um ano de grandes conquistas, grandes realizações para muitas pessoas, mas também para muitas pessoas foi um ano de percas, foi um ano de lutas, foi um ano de choro, foi um ano de pranto, foi um ano de sofrimento. Mas nessa tarde o Senhor te diz: não se deixe abater pelas percas.
O pai, ele não desistiu do seu projeto. Em nenhum momento, ele questiona com Deus: não valeu a pena eu ter tido 2 filhos, não valeu a pena eu tê-los ensinado na lei do Senhor, de nada valeu a pena o meu esforço em educá-los, em trazê-los para a escola dominical, em trazê-los para o focal, para o culto de sexta-feira, para o culto de domingo. Em nada valeu a pena. O que eu aprendo com essa passagem do filho pródigo? Nem tudo na família, grave bem isso, sairá como nós planejamos. Nem tudo que você arquitetou, nem tudo que você elaborou, nem tudo que você planejou a pequeno, médio e curto prazo vai sair da forma que você planejou. Porque o poder de decisão final, ele não se concentra nas tuas mãos. O poder de decisão final, ele não está no teu braço, ele não está na tua força, ele não está no teu querer. No que diz respeito à família, no que diz respeito aos nossos cônjuges, no que diz respeito aos nossos filhos, nem tudo o que planejamos pode vir a dar certo. Nem tudo sairá como você planejou, porque a decisão final não é tua. O filho pródigo, ele tinha muito mais razões para permanecer na casa do pai, para continuar usufruindo as coisas do pai, mas ele espontaneamente optou em abrir mão de tudo aquilo e viver uma vida dissoluta. Ele tinha carinho do pai, ele tinha a atenção do pai, ele tinha zelo do pai, proteção familiar, ele tinha casa, comida, roupa lavada. Em resumo, ele tinha tudo. Segundo quesito, faça sempre o melhor que tiver ao teu alcance. Aquilo que estiver ao teu alcance, procure fazer o melhor. Aquilo que tiver ao alcance do teu braço, das tuas condições financeiras ou outras mais, procure fazer com excelência. Para que o remorso, para que a culpa, ela não venha sobre você. Foi exatamente o que o pai do filho pródigo fez. Aquilo que estava sob as suas condições, aquilo que estava sobre o seu alcance para com aquele filho pródigo, ele fez. Aquele pai, ele estava sofrendo ali a perca do seu filho que foi, mas ele não estava tendo nenhum remorso, não estava sofrendo nenhuma culpa, porque aquilo que estava ao seu alcance, ele fez. Portanto, este pai do filho pródigo, ele sentia a perda do filho, mas não sentia a culpa do remorso. Um outro exemplo, Jesus, quando estava lavando os pés dos seus discípulos, ele poderia naturalmente
pular a vez de Judas e lavar os dos demais discípulos. Mas não. Ele fez questão de lavar os pés daquele que eu iria trair. Lá na frente, Judas o traiu com um beijo. E ele chamou Judas de amigo. Com o filho do homem, com um beijo traz o filho do homem. Judas tinha abrido mão de Jesus, Judas tinha desistido de Jesus. Mas Jesus, com essas palavras, disse para Judas: eu não desisti de você. Da mesma forma, o pai do filho pródigo, ao guardar ali um vestido novo, um anel novo, sandálias novas, estava dizendo para o filho: você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Aleluia! Portanto, pautado nisso que estamos aqui meditando, faça o seu melhor para todos. Faça o seu melhor para a sua esposa. Faça o seu melhor para o seu esposo. Faça o seu melhor para os seus filhos, para seus parentes, para seus amigos. Porque amanhã a dor do remorso não vai te reprimir. O filho pródigo desistiu do pai, mas o pai não desistiu do filho pródigo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui o seguinte: em tempos de crise, não deixe Satanás, não permita com que o diabo feche a porta da reconciliação. A porta da reconciliação, ela precisa estar aberta. Porque pode acontecer a mesma situação com que aconteceu aqui com o filho pródigo. Ele cair em si e voltar para a casa do pai. Portanto, o filho estava indo embora. Em nenhum momento eu encontrei na Bíblia Sagrada o pai dizendo: olha, se sair por aquela porta, nunca mais volte. Em nenhum momento eu encontrei na Bíblia Sagrada escrito: olha, se você sair por ali, não tem retorno. Não feche a porta da reconciliação, porque o milagre de Deus, ele precisa passar por esta porta. É bem provável que eu esteja aqui diante de alguém que passou o seu Natal, passou o seu Ano Novo e está adentrando novamente em mais um ano, sem falar com seu pai, sem falar com a sua mãe, sem falar com algum familiar, mas nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não feche a porta da reconciliação. Aleluia! O que Deus tem para fazer precisa passar por essa porta. E essa porta, ela tem uma fechadura e a chave, ela está na tua mão. Porque Deus jamais fará aquilo que você tem que fazer. Ah, mas eu que fui a vítima. Não importa quem foi a vítima, quem foi o ofensor. Libere o perdão. Porque a partir do momento que você libera o perdão, você tira de cima de você uma carga insuportável de peso. E inicia o ano de 2009 livre. Não importa se a outra pessoa vai te perdoar, libere o perdão.
Porque Deus, Ele é capaz de fazer na tua vida tudo novo. Uma nova vida, um novo momento, uma nova história. O que o pai diz para o filho pródigo, o que ele diria para nós hoje? Nunca deixe morrer a esperança dentro da tua casa. Nunca deixe morrer a esperança dentro do teu coração. É bem provável que você esteja vivenciando uma situação em que o pior lugar que você gosta de ficar é dentro da tua própria casa. Mas o Senhor nessa tarde Ele fala: nunca deixe morrer a esperança da sua casa. Deus, Ele tem capacidade de fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Deus, Ele tem capacidade de mudar os corações. Deus tem capacidade de convencer os teus familiares do pecado. Deus tem capacidade de trazê-los para a sua casa. Tudo dependerá de você. Aleluia! Deixamos de acreditar que seja possível tudo se tornar novo. O pai, mesmo com a perda do filho, ele não saía da janela da sua casa. Olhava para o infinito para ver se o seu filho vinha. Mas no seu íntimo, ele dizia: ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E é tão fato isso que eu estou falando, que o pai já tinha à disposição tudo que o filho iria precisar. Deixou ali a comida, deixou as vestes, deixou os calçados, porque o pai cria que Deus tinha capacidade de mudar aquele coração de pedra. Deus te trouxe aqui hoje para ressuscitar alguns sonhos que hoje estão mortos. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele não se esqueceu daquilo que um dia Ele te prometeu. Portanto, comece a preparar a festa da celebração da tua vitória. Comece a preparar o ambiente para aquilo que Deus fará na tua vida e na vida da tua família. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque Deus é aquele que faz tudo novo. Certa feita, uma criança estava numa escola. E naquela escola, a professora fez uma pergunta: alguém sabe me dizer aqui onde fica o inferno? Aquela criança levantou a mão. Respondeu para a sua professora: professora, eu sei onde fica o inferno. O inferno é lá na minha casa. Lá na minha casa, o meu pai é alcoólatra. Lá na minha casa, quando o meu pai chega, ele bate na minha mãe e a gente tem que correr, senão apanha também. Lá na minha casa, não temos paz. Lá na minha casa, não nos reunimos em volta da mesa para participarmos de um almoço, de um café da manhã ou de um jantar. Aquela professora não tinha palavras para falar para aquela criança. Passou-se o tempo, 2, 3 meses depois, aquela professora, ela fez uma pergunta parecida com aquela pergunta.
sem nem se lembrar que um dia tinha perguntado algo semelhante. Alguém sabe me dizer aqui onde fica o céu? Aquela mesma criança levantou a sua mão. Professor, eu sei onde fica o céu. Sim, responda. O céu fica lá na minha casa. Tem certeza? Mas alguns meses atrás você falou para mim que o inferno era na sua casa? Sim, professora. Mas depois daquele dia, apareceu um casal de crentes na porta da minha casa. Falou do amor de Jesus para meus pais. Meus pais abraçaram aquele amor de Jesus, aceitaram a Jesus, e a partir daquele momento, um novo tempo se fez na minha casa. Aleluia! A partir daquele momento, a partir do momento em que Jesus ia entrando na minha casa, o inferno ia batendo em retirada. E a partir daquele momento, eu passei a vivenciar o céu dentro da minha casa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a sua casa, que quem sabe não venha a ser um pedaço do céu, ela pode se tornar o melhor lugar do planeta. Se nessa tarde você der uma oportunidade para Deus, mudar a tua vida, mudar a tua família, o Senhor, Ele fará tudo novo. Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar no teu lar, Ele vai transformar a tua família. Então você dirá: de fato, Deus tudo faz novo. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Esta declaração tem que ficar no nosso coração nesta tarde. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Esta foi a declaração daquele filho